tema central, né, do nosso congresso são as experiências espirituais. Essa conferência, de alguma forma, é uma continuação da conferência que eu fiz ano passado no CONUPS. Quem quiser assistir, não assistiu, na TV Lux tem lá uma conferência do CONUPS do ano passado, que é a natureza das experiências espirituais. Esse é o tema, então quem quiser lá, vai ser uma continuidade. E aí, enquanto no ano passado nós exploramos como entender a experiência espiritual como um todo, agora nós vamos explorar como a ciência, no caso a psicologia, a psiquiatria e a ciência, podem estudar as experiências espirituais e o que essas experiências espirituais podem nos ensinar sobre a natureza humana, sobre o que é o ser humano. E essa questão da experiência espiritual e natureza humana é tão importante que, por exemplo, os livros clássicos, livros fundadores do campo da psicologia da religião, o estudo científico psicológico da religião, no livro do William James, né, Variedade da Experiência Religiosa, o subtítulo deste livro, que foi publicado em 1902, é um estudo sobre a natureza humana. Então é justamente, ou seja, o estudo da experiência religiosa seria um estudo sobre a natureza humana. Mas havia a primeira pergunta, o que é, afinal de contas, uma experiência espiritual? E eu vou usar propositadamente como sinônimos experiências espirituais, religiosas ou místicas. Eu sei que tem uma série de discussões, mas eu vou, para efeitos aqui didáticos, unir todas. E a imensa maioria dos autores que trabalham com este tema tem a noção de que a experiência espiritual, religiosa ou mística é uma relação, um contato nosso com o transcendente, algo que vai além deste mundo material com o qual nós convivemos. É algo ligado ao imaterial, ou alguns chamariam de sobrenatural, se entender natural como só aquilo que é do mundo material que a gente conhece. E nesse transcendente, todas as tradições espirituais têm esse tipo de contato, e aí a ideia é deuses, espíritos, anjos, orixás, ancestrais, etc. E o que há de comum também em todas essas tradições é que esta dimensão não material transcendente é a dimensão fundamental de tudo. É o mais importante. É aquilo que é a base fundamental. Está até bem em linha com aquilo que o Miguel falou mais cedo, né? Que as tradições espirituais não falam com uma ênfase central o aqui e agora. Você pode até trabalhar o aqui e agora, mas sabendo que o mais importante é o que está além do aqui e agora, que é exatamente este transcendente. E essas experiências, elas são universais, transculturais. Vou pegar alguns exemplos, vou contar alguns exemplos, mais ligados para a nossa tradição cristã ocidental, e mais recente também, só para a gente ter exemplo de alguns eventos bem clássicos de experiências espirituais. Por exemplo, São Pedro, tem no Ato dos Apóstolos, no capítulo 10, tem um caso que conta do centurião Cornélio. O centurião Cornélio morava em Cesareia, que era uma cidade-porto, cidade muito importante lá da Judéia. E esse centurião era um centurião que tinha um envolvimento religioso e de repente ele viu um clarão e viu o anjo de Deus aparecendo para ele e o anjo disse: Cornélio, as tuas orações subiram diante de Deus. Envia teus homens a Jope, Jope é uma outra cidade, a Jope, e manda chamar Simão, que tem um sobrenome Pedro. E mais, esse Simão, Pedro, está hospedado num outro Simão, chamado Simão, que é curtidor, e tem uma casa junto ao mar. E aí então Cornélio Centurião, o centurião é alguém que comandava uma centúria, né? Quer dizer, era um oficial romano que comandava 100 soldados, e ele mandou 2 de seus criados e um soldado até Jope. Quando eles estavam quase chegando em Jope, Simão Pedro, estava lá nessa casa do Simão curtidor, subiu ao terraço para orar. E quando ele foi orar, ele teve uma visão, os céus se abriram, que é a expressão bíblica para uma expressão, contato espiritual, os céus se abriram, e aí ele viu um grande lençol, e nesse lençol havia todo tipo de animal, e só lembrando, os judeus têm muito pudor de toda uma série de rituais de purificação, qual animal que eles podem comer, qual que eles não podem, e eles não podem comer com quem não é judeu. Isso é uma regra muito importante lá dos judeus. Bom, e aí aparecem todos os animais ali, e a voz diz para ele: levanta, Pedro, mata e come esses animais todos. E ele fala: de forma nenhuma, Senhor,
jamais comerei alguma coisa imunda, porque são impuros esses animais. E aí o anjo diz para Pedro e fala assim, de modo nenhum, não faças tu comum ao que Deus purificou. Ou seja, quem é você para desdenhar aquilo que Deus purificou? E aí o Pedro aí a visão acabou. Ele ficou sem entender que negócio era esse. E de repente, na hora que estava pensando sobre isso, bate na porta os 3 enviados do centurião Cornélio. Eles param ali à porta, e aí nessa hora o anjo aparece de novo para Pedro e fala com ele: eis que 3 homens te buscam, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E aí de fato ele vai até encontrar o Cornélio e come como Cornélio. Ou seja, é um evento espiritual de múltiplos fatores, desde contato com dimensão espiritual, percepção, entre aspas, verídica, porque os 2 obtiveram informações que eles não tinham acesso normalmente e que foram verificadas. Tecnicamente, podemos chamar isso de clarividência, telepatia, uma série de outros fenômenos descritos no Atos dos Apóstolos. Muito bem, esse é o caso do Pedro Centurião. Lutero, né, fundador do protestantismo, ele que criou o termo poltergeist. Poltergeist significa espírito batedor. Lutero tinha percepções de poltergeist. Onde ele estava no quarto dele, ele ouvia barulhos, as coisas se mexiam sem que ninguém estivesse perto, e ele achava que era o demônio provocando-o. E isso existia com muita frequência na vida do Lutero. As coisas mexiam, coisas caíam, se moviam quando ele estava em alguns locais. E ele criou o termo poltergeist, espíritos barulhentos. Então, esse é uma outra experiência importante. José de Anchieta, né? Eu tive o privilégio agora nas férias de passear um pouco ali pelo sul da Bahia e depois no Espírito Santo, em Vitória, e essa de Anchieta, e conhecer um pouco mais da história de José de Anchieta, que agora é São José de Anchieta, né? E também eu fiquei impressionadíssimo, e para conhecer um pouco eu comecei a ler a biografia do Anchieta. E eu li uma biografia do padre Rodrigues, que era um contemporâneo de Anchieta. Ele escreve essa biografia em 1607, 10 anos depois da morte de Anchieta. Ele convivia com Anchieta. E ele conta uma série de situações do Anchieta e dá nome às pessoas. E conta uma série de milagres do Anchieta. Por exemplo, ele diz que ele tinha um espírito de profecia, que teve de coisas que sucederam longe dele e que se confirmavam, que é o que nós chamaríamos hoje de clarividência e pré-cognição. Um caso que ele conta e dá um nome aos bois: Manuel da Gaia. Manuel da Gaia era do Espírito Santo e fez uma viagem para o reino, né, para lá para Portugal. Estava há anos ausente, sem dar notícias. A mulher estava muito desesperada, muito preocupada. O Anchieta disse para a esposa dele que ele estava vivo, estava muito doente, na casa do irmão dele lá em Portugal, que ele voltaria para o Brasil, mas antes ele passaria por outras regiões. E assim aconteceu. Depois dele vir para o Brasil, esse Manuel da Gaia foi para Angola, que era também uma colônia portuguesa. E depois ele voltou para Ilhéus, na Bahia, e desapareceu. E o boato é que ele tinha sido pego, capturado por índios e devorado por índios antropófagos que existiam naquela região. E a esposa estava muito desesperada, e ele, o Anchieta, disse: não só ele está vivo, como ele vai voltar no dia de Ano Novo, no dia de Ano Bom. E assim teria acontecido. Além disso, o Anchieta tinha inúmeros relatos de cura à distância, de leitura de pensamentos. Dizia que era muito difícil confessar com o Anchieta, porque se você escondesse o pecado, ele descobria e ele contava qual era o seu pecado. Então era uma coisa bastante... Você tinha muita preocupação de confessar com o Anchieta. Então esse é um dos casos, José de Anchieta. Outro, eu estou passando historicamente as épocas. São José de Cupertino. São José de Cupertino viveu mais ou menos em 1600 e pouco, aproximadamente. E o mais impressionante dele eram os episódios de levitação. Por mais de 35 anos, ele foi uma figura pública, tá certo? Tem um livro sobre ele, que é do Michael Grosso, que é um filósofo da Universidade da Virgínia, publicou um livro sobre ele, vale muito a pena. E o José de Cupertino tem mais de 150 relatos documentados de levitação do José de Cupertino. Essas testemunhas oculares sobre juramento, testemunhas de vários países, do público em geral, teólogos, até a Inquisição foi investigar se era do demônio ou não o que ele vivenciava, embaixadores, cardeais, papa, todos testemunhavam os episódios de levitação. Inclusive, estava assistindo a missa, ele começava a levitar, às vezes alguns palmos, às vezes até metros, efetivamente, do chão, segundo essas centenas de relatos, os mais diversificados acima. Né? Então, esse é um outro exemplo do José de Cupertino. E mais recentemente, por exemplo, o caso do Eben Alexander, é meu xará, mas não é meu parente,
que é um caso famoso, né, do neurocirurgião americano da Universidade de Harvard, que teve um quadro grave de meningite, entrou em coma e teve uma experiência de quase morte profunda, que o mudou completamente. Ele publicou um livro que em português se chama A Prova do Céu. Ele descreve uma série de vivências, inclusive há uma publicação científica analisando os aspectos médicos e de consciência dele, vale muito a pena conhecer. E por fim, um outro exemplo, Chico Xavier, né, médium brasileiro, que ficou muito famoso, relatando contatos com espíritos, tendo percepções, visões, escrevendo livros, cartas, e cartas atribuídas a pessoas falecidas. Inclusive, essa é uma publicação que nós fizemos, publicou ano passado, investigando o grau de precisão dessas cartas. Então, são exemplos de vivências espirituais as mais diversas, e se eu quero realmente estudar a espiritualidade, eu não posso negar essa quantidade enorme de fenômenos. O que muitas vezes a comunidade acadêmica faz, quando estuda a espiritualidade, dá uma higienizada nos relatos das pessoas, das experiências espirituais, tirando esse monte de experiências, digamos, desconfortáveis cientificamente que essas pessoas vivenciaram e relataram. Então esse é o nosso desafio. Muito bem. E essas experiências espirituais, como um todo, são essenciais na natureza humana. Então, o que ela ensina, o estudo da espiritualidade nos ensina sobre a natureza humana? Primeiro, que o ser humano é um ser humano de natureza espiritual e religiosa. Não há cultura na humanidade e que não haja marcantemente experiências espirituais e religiosas. Então, não dá para entender o ser humano sem isso, né? Desde as primeiras manifestações de arte rupestre, no Chavez-Gondard, na França, há fortes evidências disso. Uma das principais obras de arte da humanidade, a Notre Dame, as pirâmides do Egito, o Taj Mahal, etc., tiveram motivação espiritual. Então, ou seja, para o ser humano, e mais que você tenta suprimir a experiência espiritual, elas fazem e acontecem. O caso mais clássico foi a União Soviética, por mais de 70 anos, que se tentou sistematicamente suprimir a espiritualidade da população, assassinando, proibindo, prendendo os pais porque ensinavam a religião a seus filhos, etc., executando publicamente, torturando os religiosos, e após 70 anos, a Rússia atualmente é tão mais religiosa do que era antes. Então, ou seja, é algo que é duro de matar. Então, ou seja, isso faz parte da natureza humana. Então, a primeira coisa é isso, a natureza humana tem essa busca da espiritualidade. A ampla maioria da humanidade tem essa espiritualidade, segundo dados mais recentes, então de 80% da humanidade tem uma religião, e mesmo os que não têm uma religião têm de algum contato com o transcendente. Uma estratégia de coping frequente, o ser humano frequentemente utiliza a estratégia religiosa para lidar com problemas, e de modo geral, este uso tem um impacto, de um modo geral, positivo, mas também podendo ser negativo sobre a saúde. Então tudo isso nós já aprendemos. Mas os estudos até hoje na área de religiosidade e espiritualidade, eles enfatizaram muito aspectos sociais de crenças, ou seja, eu acredito no céu ou no inferno, eu frequento um grupo religioso, não, e que impacto isso tem sobre a minha vida. É claro que isso é importante e deve ser estudado. Mas há uma necessidade de se estudar e navegar por águas mais profundas. Aproveitando a metáfora, falando de São Pedro, quando, segundo os evangelhos, Jesus aparece para Pedro, que estava tentando pescar e não conseguia pescar nada, Jesus fala, lança-te por águas mais profundas do que em alto. Vai mais fundo que você vai achar mais coisas, vai ter mais peixe lá. E aí, a ideia de ir mais fundo na espiritualidade dentro das próprias experiências, porque as experiências espirituais, de modo geral, são a base das crenças e a base das práticas espirituais. Então é necessário estudar essas experiências, não só a fenomenologia, o que as pessoas descrevem quando vivenciam, os precipitantes, que fatores propiciam isso. Por exemplo, Pedro estava orando quando aparece, o céu se abre e tem aquela visão. Enquanto a prática de meditação ou qualquer outra pode ser um precipitante, ou uma situação de estresse e tudo mais. As consequências, que impacto tem sobre a pessoa uma experiência espiritual. Caso clássico no cristianismo, o Saulo de Tarso, às portas de Damasco, tem uma visão e ele muda completamente. O grande perseguidor cristão se torna um dos maiores difusores do cristianismo. Então, esse é um exemplo. E a natureza, é aí o mais desafiador, que é onde eu vou tentar trabalhar aqui. Qual que é a natureza da experiência espiritual? Ou seja, o que é a experiência espiritual em si? O que ela significa? Ou seja, ela é o quê? Quando Pedro
teve aquela visão do anjo, quando o Anchieta teve aquela outra percepção, ele disse, o que é aquilo? Isso é um mecanismo de auto-engano, uma distorção cognitiva, isso é uma alucinação, uma epilepsia, como diziam que o Paulo de Tarso teve nas portas de Damasco, era uma epilepsia, que ele viu a luz lá, e viu Jesus, etc. O que é isso? Ou será que isso pode indicar um real contato com uma parte transcendente, que a natureza humana possa ter uma dimensão transcendente, um contato com a transcendente? E será que isso é possível se investigar cientificamente? Essa é a nossa pergunta, o nosso desafio. E aí eu vou passar, então, para um autor muito importante na psicologia da religião, Théodore Flournoy. Théodore Flournoy, ele é do final do século XIX, início do século XX, em 1902, ele publica um livro, um artigo chamado Os Princípios da Psicologia Religiosa. Tá? E ele propõe, então, umas bases para o que seria a psicologia da religião. E ele fala uma coisa que eu já falei antes, que toda experiência religiosa intensa produz naquele que experimenta uma crença em uma ordem de realidades superiores, no transcendente. Quer dizer, isso ele entra, Deus, seres espirituais. Isso a gente sabe que é isso que acontece, beleza. Mas aí, ele vai falar como lidar com isso. A proposta dele é o seguinte, a questão da natureza da realidade objetiva, no qual a religião acredita, essa dimensão transcendente, não tem lugar nos trabalhos da psicologia religiosa. E ele dá um termo para isso, ele chama de princípio de exclusão da transcendência, ou alguns chamam princípio da exclusão metodológica da transcendência. Ou seja, a psicologia, nesse aspecto, ou a ciência como um todo, não rejeitaria nem afirmaria, mas vai ignorar esse aspecto. Então, ou seja, eu vou analisar aquela percepção de Pedro e do Cornélio, e eu não posso colocar como hipótese a possibilidade de um real contato com uma dimensão espiritual, de alguma experiência transcendente. E ele diz que excluir a transcendência do estudo seria uma condição de existência para a psicologia religiosa como ciência. Então ele exclui completamente isso. E aí ele termina o artigo dizendo então que a psicologia religiosa se inspira em dois princípios. Um princípio que é a exclusão da transcendência, ou seja, se abstém de qualquer veredito sobre o âmbito objeto desses fenômenos. Quer dizer, não entra. Ou então, na experiência de quase morte, a pessoa tem uma percepção de se ver fora do corpo, de ver seres espirituais. Não pode se entrar na possibilidade de que seja uma real percepção espiritual, por exemplo. Não se pode entrar nisso. E mais, ele coloca no segundo item, o princípio da interpretação biológica dos fenômenos religiosos. Ou seja, eu tenho que buscar a visão biológica para esses fenômenos. A psicologia considera esses fenômenos como uma manifestação do processo vital, cuja natureza psicofisiológica, ou seja, eu vou buscar uma explicação psicofisiológica para aquilo ali. Ou seja, o que existe é uma exclusão da possibilidade de cogitar o transcendente, a dimensão espiritual ou extrafísica, como um elemento explicativo dentro da ciência, e eu precisaria de buscar necessariamente uma explicação psicofisiológica, em que eu excluo o transcendente. O que, naturalmente, é algo polêmico, algo que geraria dificuldades. Né? Como é que eu vou explicar, como é que eu vou analisar uma vivência de uma percepção de um ente falecido, por exemplo, ou todas essas que eu comentei, se eu não posso levar a possibilidade de ele realmente vendo aquilo que está falando que está vendo. E que seja realmente uma percepção dele. Essa aqui é a questão. Mas isso que nós vamos ver não é um ponto pacífico, embora alguns autores defendam esse fenômeno da exclusão transcendente, nem todos. E aí eu vou dar alguns exemplos. Esse aqui é o handbook, né, ou seja, o manual da Associação Psicológica Americana em Psicologia, Religião e Espiritualidade, ou seja, é o principal livro da APA sobre o tema, cujo editor principal é Ken Parga, que foi o nosso conferencista no primeiro CONUPS. Né? Então, quem esteve aqui, aproveitou. E aí, ele comenta, e tem um capítulo muito bom do Ralph Hood. Ralph Hood é um grande nome na psicologia da religião e de estudo de experiência mística. E ele diz o seguinte, ele propõe, e é isso o que eu defendo, ou seja, o que eu vou falar aqui o tempo todo, é uma crítica à visão proposta pelo Flournoy e propondo uma visão, ao invés de uma exclusão metodológica transcendente, vou propor um agnosticismo metodológico e aberto para todas as coisas. Então vamos lá. Ele propõe um paradigma integrativo. Por quê? A psicologia da religião não se pode assentar confortavelmente em qualquer pressuposto ontológico a priori, ou seja, um pressuposto ontológico das coisas em si, profundas.
ou seja, eu não posso partir do pressuposto que toda experiência religiosa só pode ser explicada por fatores psicofisiológicos, por exemplo, como foi proposto antes. E ele diz: a exclusão metodológica do transcendente não possui autoridade absoluta como um princípio metodológico necessário. Ele assume, e eu pessoalmente defendo também, um pluralismo e agnosticismo metodológico. Pluralismo por quê? Eu posso ver várias possibilidades metodológicas e teóricas. Eu vou ser agnóstico. O que é agnóstico? Agnóstico não é o que nega. Agnóstico suspende o julgamento e deixa todas as possibilidades mostrarem a sua capacidade. Essa é a ideia. E no qual as realidades transcendentes se mantêm como possíveis contribuintes para a total compreensão das experiências espirituais. Eu posso, sim, colocar como hipótese a dimensão transcendente como sendo um agente causador também desses fatores. Claro, sem negar os seus psicofisiológicos, óbvio. E ele continua um pouquinho mais para frente. Se alguém se compromete com o ateísmo metodológico, ou seja, eu já nego o princípio Deus ou a dimensão espiritual, eu estou cego para a possibilidade ontológica do papel do transcendente na produção dessa experiência. Ou seja, eu não preciso me fechar prematuramente dizendo que só a matéria pode ser um fator explicativo. Eu posso ter uma outra coisa a mais nesse sentido. E aí vem um aspecto muito interessante que ele também discute. O autor Dietz, não sei se fala Dietz ou Dietz, que ele propõe 4 possíveis modos de entender a psicologia da religião. Primeiro, uma ideia é a seguinte: todas as variáveis que estão na psicologia da religião são as que estão na psicologia convencional. Justamente, fatores de crenças, fatores sociais, psíquicos, os mesmos fatores, tudo igualzinho. Só mudou o tema agora é religião. Essa é uma possibilidade. Segundo, são as mesmas variáveis nas duas psicologias da religião e na comum, mas algumas variáveis são mais salientes na psicologia da religião. Essas duas possibilidades estão dentro da exclusão metodológica transcendente. Eu não adiciono nenhuma possibilidade explicativa a mais. No terceiro, ele diz o seguinte: essas variáveis psicológicas são as mesmas, mas elas interagem de modo único na psicologia da religião. Tá? E a última que ele propõe é o seguinte: talvez haja variáveis únicas, ou seja, há fatores únicos especiais operando na religião que não operam ou são ignorados pelos psicólogos convencionais. Por exemplo, o transcendente como fator causal adicional na experiência espiritual. Ou seja, a dimensão transcendente efetivamente, a dimensão contato com o divino, com os espíritos, com qualquer outra coisa nesse sentido. Então ele coloca dentro dessa possibilidade. E um outro livro que é um dos clássicos hoje em dia de estudo da religião, está na 5ª edição já, em que o Ralph Wood e Peter Hill são os editores, eles falam também uma outra coisa muito interessante, defendendo essa posição. Falando que o Alistair Hart, que eu vou falar daqui a pouquinho, e o William James aceitaram que há algo mais na experiência espiritual do que pode ser aprendido no naturalismo refletivo, ou seja, na visão plenamente materialista. Ou seja, a experiência espiritual tem algo mais que transcende a explicação puramente psicofisiológica. E, portanto, a gente pode sim construir teorias que são compatíveis com os relatos de existência dessas realidades. Eu posso fazer isso. Mas como é que pode? Desde que elas tenham consequências empíricas. A hipótese sobrenatural pode existir, tem que ter consequência empírica. Eu tenho que ser capaz de ver que consequência isso pode ter. Não preciso necessariamente estar vendo, é o que ele vai falar logo em seguida também. Eu não preciso excluir essas hipóteses transcendentes, desde que elas tenham predições. Elas não precisam nem mesmo ser observáveis. Ou seja, por exemplo, quando desenvolveu-se a teoria do átomo, modelo de Rutherford, tal, Bohr, aquele negócio todo, ninguém nunca tinha visto um átomo. Na realidade, ninguém nunca viu átomo até hoje. Ninguém nunca viu um átomo. Mas essa teoria tem previsões empiricamente verificáveis. E eu vou testar. O vírus também. Hoje em dia tem microscópio eletrônico que vê vírus. Mas a teoria do vírus era o seguinte: era uma coisa que você não vê e que passa pelo filtro. O filtro não filtra o vírus. O filtro bactéria não filtra o vírus. E aí havia a teoria do vírus. Antes de se ver o vírus, havia predições sobre o vírus. Então é algo que era invisível, de uma certa forma, intangível, mas que tinha consequências empíricas. Não aqui é a mesma coisa. Mesmo que essa
dimensão espiritual possa não ser visível diretamente, essas hipóteses têm que ter consequências empíricas. Nós vamos ver aqui, por exemplo, exemplos. Vai ser apresentado durante o congresso aqui experiências de quase morte, casos sugestivos de outras vidas e outras experiências espirituais de conversão, de visões, etc. E tal. Esse é o desafio central. Porque a grande questão é que muitas vezes, quando se fala em explicação científica, se confunde explicação científica com explicação materialista. Tipicamente, por exemplo, um aluno ou alguém da mídia, um jornalista, pergunta o seguinte: está estudando experiência de quase morte? Falo, estou estudando. E quais são as explicações científicas para isso? Quando ele pergunta científica, quer dizer o seguinte: qual a explicação que exclui o transcendente? Com explicação científica significasse dizer que é alucinação, que é um desejo da pessoa, etc. E tal. Enquanto explicação científica é aquela que pode ser passiva de teste, é aquela que possa ser investigada. E talvez a ideia, por exemplo, de que a própria consciência do indivíduo possa ter uma dimensão extracorpórea e encontrar outras consciências, também é algo que pode ser testado e verificado também. Então a explicação científica não precisa ser necessariamente materialista. Porque quando eu me atenho exclusivamente à visão, eu me apego à ontologia materialista, só existe matéria, forças físicas no universo, frequentemente o que a ciência fez? A ciência, ela ignorou as experiências espirituais, ou quando ela lida, ela busca explicações desqualificadoras, ou seja, a experiência espiritual nada mais é que. Então, por exemplo, a visão de Paulo de Tarso nas portas da nada mais é do que uma alucinação por um epilético. Ou a pessoa, um enlutado, que vê o seu parente, tem a visão do seu parente, nada mais é de um mecanismo de defesa do ego, em que ele fantasia e cria isso. E assim vai, eu vou tirando múltiplas explicações, nada mais que isso, o que é frequente. Então, basicamente, as explicações são que as experiências espirituais são problemas perceptuais, alucinações, distorções cognitivas, a psicologia cognitiva da religião está muito enfatizada nisso hoje em dia, alterações neurais, necessidades psicológicas ou construções socioculturais. Ou seja, tudo isso, claro que pode existir, e muitas vezes é isso mesmo. A pergunta é, essas hipóteses explicam tudo sem resíduo da experiência espiritual? Não fica nada além disso? Por que eu não posso colocar, além disso tudo, uma real percepção do transcendente? Mediado muitas vezes por tudo isso aqui também. Então, essa é a grande discussão. Por quê? Nós não precisamos confundir que a ciência, a investigação da natureza, precisa necessariamente se ater à visão fisicalista. Porque se eu entender até naturalismo, como aquilo que existe na natureza, no universo, eu tenho que saber o que existe no universo. E quem de nós sabe tudo que existe no universo? Difícil alguém poder falar isso. E por que esse universo não pode existir a consciência, por exemplo? A mente, o espírito, a alma, o nome que a gente quiser dar para isso. Esse é o grande desafio. Então é importante lembrar que a ideia fisicalista de que tudo que é matéria, tudo que existe é matéria, não é um pressuposto necessário para a ciência. Todos os fundadores da ciência moderna, Bacon, Francis Bacon, Kepler, Newton, Boyle, Galileu, todos eles, nenhum deles aceitava o fisicalismo, tá certo? Então ele não é necessário para isso. E na realidade há vários autores, e eu me incluo entre eles, que propõem um naturalismo expandido, de que existe sim a matéria e existe a mente. São dois componentes irredutíveis da natureza, um naturalismo expandido. E essa visão, na realidade, é compartilhada por vários outros pensadores, tanto na área da filosofia, da neurociência, etc. E tal. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui. Mas, infelizmente, nós temos uma visão muito distorcida, mesmo no meio acadêmico, sobre isso. Esse artigo é uma revisão que nós realizamos com dois colegas, o Robert Cloninger e o Saulo Araújo, sobre como as revistas de psiquiatria de ponta, as melhores do mundo, apresentam a questão mente e cérebro. Se o cérebro produz a mente ou a mente é algo além do cérebro. A gente percebeu há uma série de distorções nessas apresentações, há uma série de descrições completamente equivocadas da evidência científica existente na atualidade. Muitas vezes é assumido ingenuamente que o fisicalismo é um fato dado e necessário. Muito bem. Após esse preâmbulo, nós vamos retomar então agora um contemporâneo e amigo do Flor Noir, que é o William James, que é considerado, como eu falei, talvez o principal fundador do campo da psicologia da religião, do estudo científico da religião. William James era médico, filósofo, psicólogo, fundou em Harvard a psicologia científica em Harvard e um dos pais do pragmatismo na área filosófica.
E eu vou falar aqui um pouquinho do livro dele, tradicional, As Variedades da Experiência Religiosa. Ele começa dizendo que o materialismo médico, esse caso é materialista, muitas vezes é um apelo para os sistemas mentais simplistas demais. Você quer excluir, simplificar demais. E ele fala, dá conta de São Paulo, chamando suas visões de descargas de lesões do lobo occipital. Ou seja, é apenas uma questão de epilepsia e tudo mais. Então, você simplifica. E ele vai dizer que a essência da experiência religiosa é um certo elemento que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. É aquela quarta hipótese do Gibbs que a gente falou lá atrás. Ou seja, existe um elemento extra aqui que não está em outros lugares. Eu preciso aprender a lidar com esse fenômeno. Porque se eu não levar esse fenômeno em consideração, eu não vou conseguir entender este fenômeno. E por isso que ele vai estudar as experiências religiosas mais intensas. Ele vai pegar os casos mais paradigmáticos. Por isso até que eu citei, no início da minha conferência, alguns casos paradigmáticos de mediunidade, de levitação, de pré-cognição, etc. e tal, de casos clássicos aí na história da nossa nação. E estudando esses casos mais bem desenvolvidos, que eu consigo entender melhor a natureza da experiência espiritual e dali entender que tipo de experiência o ser humano é capaz de ter. E indicar um pouco o que é a natureza espiritual. E um aspecto, ele vai falando dessa experiência, né, ele vai fazer o seguinte, mas qual é a verdade objetiva do seu conteúdo? É o que nós estamos falando, quer dizer, o que significa isso? Ele está falando que está vendo tal coisa. Qual é a verdade objetiva disso? Ele diz que tem contato com Deus. Qual a verdade objetiva? Está querendo saber disso. E ele vai falar, é o mais, que ele diz que a religião é esse a mais que traz. Esse mais, nossa noção simplesmente, uma ideia nossa, ou ele realmente existe? E uma ciência imparcial da religião pode oferecer algo que não se ajuste tão bem aos fatos, que se ajuste tão bem aos fatos, que a sua lógica científica não encontrará pretexto plausível para vetar. Ou seja, a ciência pode propor algo que explique bem os fatos, mas de modo racional, de modo que a lógica não exclua. E ele vai propor um caminho. Um dos caminhos para isso seria a ideia do self subconsciente, o eu subconsciente. Ele acha que ia ser um caminho para este mais que a religião busca. E ele diz que Frederick Myers, que é um outro pesquisador britânico, vamos falar um pouquinho mais para frente, foi um dos grandes pioneiros nesta investigação. E a pergunta é, até onde vai essa consciência nossa transmarginal, vai abaixo da margem, esse nosso inconsciente, essa nossa mente subliminal, até onde isso vai? Isso vai além da gente mesmo? Será que essa subliminal vai além da gente mesmo, nos conecta com uma realidade mais profunda mesmo? Ou é algo só dentro nosso? E ele fala, para mim, os limites mais distantes deste eu levam a outra dimensão da existência. Ele está falando de uma dimensão transcendente. Uma região mística ou sobrenatural. E mais, uma região invisível que produz efeitos neste mundo. Ou seja, traz efeitos neste mundo. Por exemplo, uma visão. Por exemplo, uma cura. Por exemplo, que ele trabalhava com esse tipo de investigação. Então ele está colocando a possibilidade de investigarmos a dimensão espiritual e as suas consequências empiricamente verificáveis. Porque se ela traz efeito neste mundo, eu posso estudar esses efeitos. É justamente o que ele está propondo e o que ele fez, na realidade, ao longo da sua vida. E ele fala, a religião é uma postuladora de fatos novos. Mais uma vez, ele reforça isso. Que vão além dos estritos limites científicos. Científico está dizendo, entre aspas, porque quer dizer científico da visão material. Por isso que ele fala, vai além do que a ciência física permite. Ele demonstra outra dimensão, outro aspecto. Ele acrescenta algo mais. É claro que se eu estudei uma coisa de um certo nível, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Houve alguns exploradores europeus que foram nas ilhas da Oceania, que é muito quente sempre. E ele chegou com os aborígenes e falou o seguinte, você sabia que na minha terra tem uma certa época do ano que a água do lago fica tão dura que eu consigo andar em cima. O cara começou a rir. Tipo assim, esse cara é maluco, que negócio é esse? Como assim? Ele não vai, né? Não tem como isso. Não é possível isso.
E aí, ele tentou explicar, e o cara falou, não é possível. O outro falando, eu vivo a vida inteira, água é água. Meu avô sempre só viu água, meu bisavô, tataravô, sempre água é água e não olha, ninguém anda em cima de um lago. Isso não existe. Porque ele não conhecia a água num outro aspecto, de um nível de temperatura ambiente que ele nunca teve na vida dele. Que é justamente a temperatura abaixo de zero, como o lago vai. Então ele estava extrapolando aquilo que ele conhecia do mundo para a realidade última da existência. E é muitas vezes o que o James está falando. Eu posso estudar os fenômenos num certo grau de observação, mas eu preciso também entender que pode existir outras observações diferentes daquelas que eu estou acostumado a lidar. E aí ele fala, e aí ele vem se preocupando com essa, possivelmente, exclusão metodológica, com a proibição de estudar isso. Olha só, eu sinto-me como um homem que deve apoiar depressa as costas de uma porta que está aberta, para não dizer, não fecha essa porta não. Se não quiser vê-la fechada ou trancada. Ele está falando, não pode fechar essa porta. Acredito que uma consideração franca do sobrenaturalismo gradativo, que é essa dimensão transcendente, tá certo? É que satisfaz melhor a nossa exploração, a nossa investigação. Ele está chamando a atenção a esse respeito. E aí, então, é fundamental que a gente tenha em mente outros autores. Então, a partir do James, outros autores também exploraram isso. Um deles, o Frederick Myers, a quem ele cita, e ele fala que o Myers é o Darwin da mente. Quer dizer, o cara que mais mapeou inicialmente várias possibilidades mentais, teve hipóteses mais audazes. Então, é um autor já pouco conhecido, mas que vale a pena ser investigado. Esse é o livro póstumo dele, do Myers, que é meio uma síntese da obra dele, tá certo? E ele fala basicamente o seguinte, o objetivo dele, do Myers, era quebrar esse muro artificial entre ciência e superstição. Eu preciso usar a ciência para investigar essa dimensão espiritual de modo não dogmático. Tá certo? Essa é a questão fundamental. Passando um pouquinho para frente, vou passar por um outro autor também crucial no estudo de experiências espirituais, que também, infelizmente, é um autor pouco conhecido hoje em dia no Brasil, Alistair Hard. Alistair Hard era um professor de Oxford, ele era um biólogo marinho, um importante biólogo marinho, um dos principais biólogos marinhos, virou Sir, inclusive foi nomeado cavaleiro, etc., da rainha, etc. e tal. Ele era um grande investigador, e quando ele aposenta, ele resolve se dedicar ao que ele realmente queria estudar, que era espiritualidade. Porque desde os 18 anos ele queria investigar a espiritualidade, ele começou a estudar na universidade, começou acho que Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, com 18 anos ele fez uma promessa para Deus, que se ele voltasse vivo, ele dedicaria a vida dele a tentar aproximar a ciência e a religião. Era essa a ideia dele. Só que, quando ele voltou, disposto a fazer isso, o sogro falou, olha, se você começar a estudar isso agora, sua carreira vai para o tororó. Então é melhor você ficar famoso em outra coisa, depois você estuda esse tema. E assim ele fez, ele perseverou, até os 60 anos, ele aposentou, ele começou a estudar isso. E aí ele começou a fazer grandes investigações na Inglaterra sobre experiências espirituais. As primeiras grandes pesquisas populacionais sobre experiências espirituais, esses são os livros clássicos dele, A Natureza Espiritual do Ser Humano, e ele ganhou, inclusive, o Prêmio Templeton de Ciência e Religião também. Quando ele estava propondo em Oxford o seu centro de pesquisa em espiritualidade, ele diz os tipos de coisas que ele queria investigar. Uma, ele queria continuar estudando como William James e Starbuck. Starbuck era um aluno do James. Ele queria continuar estudando como James estudou. Ele queria fazer levantamentos e análises de questionário de experiência mística, que foi o que ele fez. E estudar telepatia e outros fenômenos, como Oliver Lodge e outros pesquisadores fizeram. Então, ou seja, já demonstrando a interesse em experiências anômalas, experiências paranormais, estão sempre conectadas também com a área espiritual. A grande maioria, na humanidade, dessas experiências paranormais, frequentemente estão dentro de contextos religiosos. E aí, o Alistair Hard, ele vai falando, na realidade, um autor, o Taylor, escreve uma coisa sobre ele, e ele diz que isso é exatamente o que ele pensa. Que o Hard, ele tinha uma convicção que o elemento divino é parte de um processo natural. Não é sobrenatural, mas parafísico. Ou seja, a ideia de que a dimensão espiritual transcendente ou divina é algo do mundo.
pode e deve ser estudada. Né? E o Hardy fala que isso é a perfeita expressão do seu pensamento. E ele fala, né, que a experiência do encontro com Deus é tão natural, uma resposta tão natural, quanto aquelas outras que podem ser estudadas pelas ciências biológicas. Então ele fala que tem que ter uma ciência realmente deste assunto. Então o Alistair Hardy vale muito a pena ser investigado. Existe um centro Alistair Hardy na Inglaterra, inclusive uma psicóloga brasileira, Marta Helena Freitas, está fazendo um pós-doutoramento lá na atualidade. Então é um autor que vale muito ser conhecido para quem quer investigar o tema. Um outro grande desafio nesse sentido também é o Charles Start. Charles Start é um psicólogo da California Davis, que estuda há muitos anos, há mais de 40 anos, estados alterados de consciência. Ele publicou um artigo muitas nas Science, nas principais revistas científicas do mundo, há quase 50 anos, em 72, sobre ciências de estados específicas. Ou seja, ele dizia que eu posso fazer uma ciência de estados alterados de consciência e do tipo de informação que eu posso obter em estados alterados de consciência. Ele diz o seguinte: para fazer ciência, eu não preciso de ter apenas uma visão material de um mundo, mas eu preciso de ter boas observações, observação de natureza para que outras pessoas possam observar isso também, necessidade de teorizar com lógica e testar essa teoria com consequências observáveis. Não é necessário restrições fisicalistas para essa investigação. Ele está, mais uma vez, chamando essa possibilidade de investigar a dimensão espiritual como um elemento a ser estudado efetivamente. E aí ele vai falar, ele faz um desafio para a gente. Né? O método científico vai ser expandido para estudar essas ciências de estado da consciência, para melhorar a nossa condição humana, ou esse imenso poder desses estados alterados de consciência vão permanecer apenas nas mãos de cultos e seitas. O James já falava disso. Infelizmente, aqueles que mais conheciam o fenômeno, que são os religiosos, muitas vezes, não conversavam com aqueles que talvez tivessem mais armados, bem aparelhados para fazer o seu estudo. Os cientistas se recusavam, então não havia um diálogo entre os dois. E o CONUPS, o que a gente procura fazer aqui, é justamente unir essas possibilidades. Uma grande abertura científica, mas ao mesmo tempo um grande rigor. Unir essas duas coisas nem sempre é fácil, né? Hoje não é fácil, mas esse é o grande desafio, o que torna interessante e desafiador tudo isso que a gente está tentando fazer. Muito bem. E aí, aproveitando nessa linha mais recentemente, o Axel Cardenha, que é um psicólogo da Universidade de Lund, na Suécia, atualmente, um dos grandes pesquisadores do mundo na área de psicologia anomalística e tudo mais, ele publicou um livro pela Associação Psicológica Americana, que está traduzido para o português, Variedade da Experiência Religiosa, disponível pela Ateneu. É um excelente, é um manual este livro, um manual. Tá? Então, assim, eu recomendo entusiasticamente este livro para quem quer estudar. Mas, sério, é muito bom, muito bom. Ele, o Stanley Krippner, né, e o Stephen Lean, que editam, mas são autores dos mais diversos tipos, e ele fala o seguinte, o próprio Cardenha diz, né, nós fomos parcialmente atraídos para o estudo da psicologia pelas grandes questões que essas experiências anômalas colocam para a gente, sobre a consciência humana, como ocorrem as curas espirituais, a consciência persiste depois da morte, o que as experiências místicas têm a nos dizer sobre a natureza da realidade. Então é isso exatamente que nos motiva muitas vezes. A gente não pode se intimidar, ao invés de apequenar a natureza para caber na ciência convencional, eu tenho que alargar e melhorar a ciência para caber na natureza. É como se o Thomas Kuhn, que fala do paradigma científico, a ciência é resolver quebra-cabeças, eu tenho que colocar as pecinhas junto. Mas quando o quebra-cabeça está muito difícil, eu não vale recortar o pedaço do quebra-cabeça para poder caber. Eu posso recortar a realidade para caber na minha teoria. Eu tenho que adequar a isso tudo. E aí, ele vai falar, olha que coisa interessante, com demasiada frequência, vieses e gostos filosóficos têm tido precedência sobre uma consideração cuidadosa das evidências. Ou seja, uma preconcepção a favor ou contra se suplanta a análise das evidências. E isso tem impedido o escrutínio de perspectivas que diferem daquela dos autores, tanto religiosos ou não. Preferimos William James, que dizia que devemos ter o hábito de considerar sempre uma alternativa.
E um caso ilustrativo muito interessante disso, e o Krippner, o Carden, ele foi talvez premonitoriamente, né, nesse sentido, ele publicou numa das revistas mais importantes da Associação Psicológica Americana, American Psychologist, ele fez uma grande revisão sobre as evidências para a existência ou não de fenômenos parapsicológicos. Tá certo? Ele investigou se existia evidência de telepatia, clarividência, pré- e retrocognição e psicocinese, ação da mente sobre a matéria. Então ele revisou meta-análises, uma série de ensaios controlados, uma série de questões, dezenas e dezenas de estudos. E a conclusão que ele teve, que foi publicado nessa revista, extremamente importante e significativa, foi o seguinte: a evidência cumulativa apoia a realidade dos fenômenos parapsicológicos, que não podem ser facilmente descartados a partir de problemas com qualidade de estudos, fraude, relatos seletivos, incompetência experimental ou outras críticas. A evidência para os fenômenos parapsicológicos é comparável àquela estabelecida para outros fenômenos da psicologia. Essa foi a conclusão dele. Muito bem. E é claro que isso geraria uma reação. Obviamente, publicar isso geraria uma reação. Mas o mais impressionante seria esperado cientificamente uma reação dizendo o seguinte: olha, essa evidência que você apresentou é frágil, porque este estudo tem tal problema metodológico, essa conclusão é ruim por causa disso. Isso é o que se espera no ambiente acadêmico. Qual foi a resposta que veio alguns tempos depois, no American Psychologist, por 2 psicólogos britânicos? Foi buscando o impossível. A conclusão deles, basicamente, é o seguinte: fenômenos... Ele diz basicamente o seguinte, ele diz concretamente, ele não discute nenhuma evidência apresentada, nenhuma. Ele diz basicamente o seguinte: olha, nós sabemos que o materialismo fisicalista é verdade. Só existe matéria e forças físicas. Fenômenos paranormais são incompatíveis com a visão materialista fisicalista. Portanto, esses que ele está falando não podem existir. Não preciso nem analisar os dados, porque não podem existir esses fenômenos, porque eu sei que o materialismo é verdade. A única coisa que deve ser estudada é porque as pessoas ainda acreditam nessa bobeira. Mas literalmente foi exatamente essa. Olha só vamos falar que eu estou inventando. Ele diz o seguinte no resumo: os relatos feitos pelos parapsicólogos, a nossa posição é clara e direta. Esses relatos dos parapsicólogos não podem ser verdade. Acabou. Ele acha que não é. Esses efeitos não podem ter base ontológica. Os dados não têm valor existencial. Os porcos não podem voar. Dados que sugerem que eles podem voar são necessariamente falhos. Então, assim é com os fenômenos parapsicológicos. Há uma impossibilidade existencial, ou seja, ele não discute absolutamente nada sobre as evidências. É apenas o dogma. Eu tenho um dogma, eu tenho certeza como é o universo, eu tenho certeza como o universo funciona. Qualquer coisa contra disso não pode ser verdade. Simples assim. Vou dar um outro caso muito típico. Até mais ou menos 1800 não se acreditava que meteoros vinham do céu. Sabe por quê? Porque não existia pedra no céu. Se não tem pedra no céu, não pode cair meteoro. Não é uma coisa óbvia? Lavoisier, o pai da química, por exemplo, era um desses. Dizia que não podia ter meteoro. E quando alguém relatava que tinha um meteoro, às vezes um camponês relatava, pô, camponês é gente ignorante, falando bobajada. Ou alguém, não, mas um monte de gente viu. Não, mas não foi. Foi um vulcão a 5.000 quilômetros daqui que explodiu e a pedra veio parar aqui. Sem brincadeira, eram essas as explicações. Até que teve uma chuva de meteoro na Europa, aí todo mundo entrou num acordo que aquilo existia. Então, você não discute a evidência, porque você sabe que ela não pode existir. A questão é como é que você sabe o que pode ou não existir no universo. Um pouco de humildade não faz mal para ninguém, não é verdade? Então, é muito iluminador esse tipo de relato e de investigação que as pessoas fazem. Outros autores que trabalham nessa área, vale muito a pena também, Edward Kelly e um grupo da Universidade da Virgínia, o livro Irreducible Mind. Eles tentam retomar o Frederick Myers e fazem uma ampla revisão de evidências sobre a dimensão transcendente do ser humano, uma dimensão extrafísica. Milhares de referências bibliográficas, é um excelente livro que vale a pena.
Numa nossa modesta contribuição, nós também editamos um livro chamado Explorando as Fronteiras da Relação Mente-Cérebro, em que nós discutimos evidências de fenômenos como experiência de quase-morte, experiência de final de vida, meditação, experiências de transe, etc., com vários autores internacionais, e quanto isso poderia nos dizer sobre a natureza humana. E aproveitando e tornando acessível em português, a Revista de Psiquiatria Clínica gentilmente aceitou publicar versões traduzidas do livro. Então, esse é o primeiro artigo da série, que começa em 2013, a Revista de Psiquiatria Clínica, só vocês procurarem na internet, de 2013 fosse 43, dali para frente vão ser 5 edições da série Mente e Cérebro. Todos os artigos traduzidos em português e de livre acesso. Alguns dos principais nomes no mundo na área. Então, foi trazer realmente para a população brasileira, de língua portuguesa, esse material. Caminhando um pouco mais para o final, vale muito a pena também ver esse livro recente, também da Lisa Miller. Lisa Miller é uma psicóloga da Colômbia, uma pesquisadora importante da área da espiritualidade. Publicou um livro, um manual da Universidade de Oxford, sobre psicologia e espiritualidade. E aqui, contrariando completamente a visão da exclusão do transcendente, ela assume como uma possibilidade ontológica a espiritualidade. Então, ela coloca a psicologia espiritual como uma disciplina científica, deve levar seriamente, e levada seriamente, autenticamente, com liberdade acadêmica, naturalmente traz o reexame dos pressupostos ontológicos fundamentais da psicologia. Reexaminar os pressupostos ontológicos da psicologia talvez seja a maior oportunidade de contribuirmos para o campo. O estudo da experiência espiritual pode ser a grande contribuição para a compreensão da psicologia e da natureza humana, demonstrar esse outro aspecto da espiritualidade. E ele fala que neste livro, neste manual, a espiritualidade é compreendida como uma realidade, como ontologicamente real. Quer dizer, eles não se limitam à ontologia materialista e mecanicista. Então, esse é um outro desafio. Um outro autor bastante interessante também, o Harold Balasch, ele é alemão, ele esteve aqui, inclusive, em Juiz de Fora, uns 3 anos atrás, e esse livro muito bom, chama Espiritualidade Secular, o novo passo em direção da busca da iluminação, do entendimento e tudo mais. E ele vai falar que as experiências espirituais devem ser compreendidas não apenas como imaginação e alucinação. Ele considera que a consciência é mais do que o disparo dos neurônios, e a experiência espiritual questiona isso. E ele fala que a proposta é naturalizar a religião, tomar a espiritualidade e a religião como um fenômeno do mundo natural. Ou seja, aquela proposta que a gente está colocando, que o James propõe, que o Hardy propõe, que a gente propõe também, que é de expandir a compreensão de natureza. Um naturalismo expandido, que compreende a matéria e compreende a consciência como também fundamental. Neste sentido, a gente, com um grupo de pesquisadores, lançou alguns anos atrás um manifesto para uma ciência pós-materialista. Ou seja, a ciência não precisa se apegar exclusivamente à visão material. É claro que ela não deve negar a visão material. A ideia não é ser contra a visão da matéria. A questão é o que mais a gente pode acrescentar na compreensão da natureza humana, etc. E tal. Muito bem, então esse fica um dos aspectos centrais. E dentro disso, eu vou pular umas coisinhas aqui, um outro autor que também explora de modo muito claro e abrangente, desafiador isso, inclusive vou até voltar aqui, o Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. Ele publicou num livro, uma revista importante de psiquiatria, uma ideia, por exemplo, da possibilidade de abordagem empírica até de temas tão controversos como a sobrevivência após a morte. Que ele diz que, a despeito de formidáveis dificuldades, ela seria passível de investigação científica. E ele dedicou 50 anos de sua vida de investigação na Universidade da Virgínia, criou o principal centro no mundo de pesquisa na área, publicando em algumas das melhores revistas médicas do mundo, como a Lancet, JAMA, American Journal of Psychiatry, etc., pesquisas mais variadas sobre experiências de quase-morte, experiências de possessão, experiências sugestivas de reencarnação, etc. Inclusive, um artigo muito interessante no American Journal of Psychiatry, se precisamos de uma palavra para suplementar a alucinação. Porque a alucinação é uma visão de algo errado. A alucinação vem de erro perceptual. E se essa alucinação for verdadeira?
Se eu estou aqui e tenho uma visão de um amigo meu dizendo que faleceu de acidente de carro agora, eu nem sabia que estava viajando, e daqui a pouco toca o meu celular dizendo que ele morreu. É uma alucinação, um erro perceptual, ou será que é uma percepção verídica? E ele propõe um termo chamado ideofania, que é uma percepção privada, que é mais neutro o termo do que um erro perceptual, uma alucinação. Então ele vai propondo. Eu tive a honra de conhecê-lo em 2004, um pouquinho antes dele falecer, e eu dei algumas dicas, algumas oportunidades de aprendizado com ele. É uma honra isso. Muito bom. Seguindo um pouco mais em frente, quem quiser conhecer um pouco do trabalho dele, pode entrar no site da Division of Personality Perceptual Studies. Tem um artigo autobiográfico dele, que nós traduzimos, é o último artigo que ele escreveu na vida dele. Tivemos a oportunidade, o privilégio de publicar pouco antes do falecimento dele, de 2007, na revista Psiquiatria Clínica. Tá, e tem vários livros aí sobre... E esse livro é bem legal, Almas Antigas, que é um jornalista do Washington Post, premiadíssimo nos Estados Unidos, que acompanha uma viagem de campo do Ian Stevenson lá na Ásia para investigar crianças que alegavam vidas passadas. Vale muito a pena esse livro chamado Almas Antigas. Muito bom. E por fim, a exploração destes fenômenos, talvez transcendentes, da mente além do corpo, etc., da natureza humana, se algo além, é possível de investigação científica. Só para você ter uma ideia, isso aqui é uma revisão sistemática, foi o mestrado do George Dyer, sobre a orientação do Giancarlo e minha, acabou que nós publicamos recentemente também. Identificamos na literatura acadêmica convencional, mainstream, quase 2.000 artigos sobre fenômenos ligados à consciência extracerebral, como experiência de quase morte, estados de possessão, mediunidade, experiência final de vida, experiência fora do corpo, ou seja, e mais interessante, esses artigos eram publicados em revistas com fator de impacto similar ao de outras áreas mais convencionais da ciência, tá certo? Então, o que nós chamamos a atenção é o seguinte, é a necessidade de não nos atermos a um único perspectiva. Eu gosto muito dessa metáfora. Quem me conhece já viu falando outras vezes sobre isso. É como se fossem vários cegos de nascença que não soubessem que é um elefante e forem apresentados a um elefante. O cara que segurar o rabo do elefante fala, o elefante eu não sei o que é uma corda. O que estiver segurando a pata, você está maluco, rapaz. Um elefante parece um tronco de árvore que está segurando a pata. O que pegou a barriga aqui, você está doido, rapaz, parece um muro. Imagina se começasse a se matar para dizer quem que está certo e quem está errado em relação ao elefante. Todos estão um pouco certos e um pouco errados. Eles estão extrapolando da perspectiva, da ótica que eles tiveram para o todo. Daí a necessidade da pluralismo metodológico e o agnosticismo ontológico que o Ralph Rudd propôs desde o começo. Né? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio. E aí fica até um convite aí, quem quiser participar e ajudar o próprio NUPS. Nós estamos coletando casos de experiências de quase morte e de pessoas que relatam, que alegam memórias de vidas passadas. Quem tiver esse tipo de relato, souberem de alguém que tem esse tipo de relato, basta entrar no site do NUPS e lá vai ter logo em seguida um clique e aí você já pode entrar e fazer. Nos ajudem a divulgar, estamos na reta final, último mês de coleta de dados, estamos com centenas já de relatos. A ideia é tornar a maior base internacional sobre esse tipo de experiência. Então nos ajudem nessa divulgação. E para finalizar mesmo, o William James, logo antes do falecimento, ele falece em 1910. Um ano antes, ele publica um artigo, As Últimas Impressões de um Pesquisador Psíquico, ou o que seria um parapsicólogo, algo do gênero. E vale muito a pena quem quiser esse livro dele, sobre ele, William James, na pesquisa psíquica, é uma coletânea de artigos dele sobre o tema. E ele fala o seguinte, quando não foi, né, a ciência do futuro balançada para suas conquistas a partir de pequenas exceções rebeldes à ciência do presente, ou seja, aqueles fatos que são rebeldes à ciência do presente, aquela pecinha do quebra-cabeça que não encaixa, que dá uma vontade louca de cortar, é justamente esses fatos que Kuhn chamaria de anomalias, é que fazem a gente avançar. E ele vai dizer, de fato, nós atualmente não estamos apenas tocando a superfície dos fatos chamados psíquicos, do ponto de vista científico. Eu estou, através do momento, buscando estes fatos, através da busca desses fatos, da investigação desses fenômenos, eu estou persuadido
que as maiores conquistas das gerações futuras serão alcançadas. E ele finaliza com uma frase em alemão que o Humberto traduziu, eu esqueci. O que significa mesmo, Humberto, a frase? O esforço é muito grande, mas a recompensa é divina. Então fica aí para a gente aí o desafio do James, para que possamos refletir e buscar realmente com audácia, mas com rigor e cuidado, a explorar essas experiências espirituais para compreendermos melhor a natureza humana. Muito obrigado.